Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Karine Carvalho, sou psicóloga. Estou aqui para compartilhar com vocês mais um conteúdo muito importante para estabelecermos relações cada vez mais saudáveis, que são as 5 linguagens do amor. Esse conteúdo é baseado num livro, do Gay Chapman. Depois eu vou deixar a capa desse livro aí para vocês pesquisarem, para comprarem. Tem também um e-book para ouvir. Então é um livro fantástico desse autor que vai falar aí que ele vai identificar que nós seres humanos temos pelo menos 5 linguagens do amor, maneira como nós comunicamos o amor, como nós recebemos e também como nós podemos oferecer esse amor. Vivemos numa sociedade, com relacionamentos cada vez mais fluidos, descartáveis, e nós precisamos nos cercar, desses conteúdos que nos ajudam a cada dia mais estar com a pessoa, conquistar a pessoa, porque muitas vezes, nós estamos ali achando que estamos agradando com um tipo de linguagem e a pessoa do outro lado não está recebendo, não está entendendo, e aí começam os conflitos. A falta de comunicação tem sido uma das grandes formas aí de divórcio, porque as pessoas não param, não conversam, não têm esse tempo para dizer o que está bom, o que não está, para fazer esse balanço, e simplesmente vão vivendo dessa maneira. Bom, existe até um texto, que fala de um casal de velhinhos que vai ao cemitério escolher o lugar onde eles vão ser enterrados. E o velhinho logo pula na frente e fala: bom, eu vou querer ser enterrado do lado direito. E a velhinha já retruca: mas você sempre dormiu do lado esquerdo. E ele fala, mas eu sempre quis dormir do lado direito. Quer dizer, uma vida inteira de insatisfação, e simplesmente uma coisa tão simples poderia ter sido comunicado, e assim, a pessoa não sabe o mal que está causando a outra porque simplesmente não fala. Por exemplo, o aniversário. Quantas vezes nós criamos expectativas na data do nosso aniversário, e fazemos planos ainda só na nossa cabeça. Chega no dia, as pessoas não fazem conforme a gente gostaria e a gente fica chateado, frustrado com o outro. Então eu tenho aprendido muito isso também. Se eu quero fazer algo no meu aniversário, eu quero algum presente, eu vou comunicar isso, o que eu quero para o outro de forma bem explícita, para que não haja dúvidas. E eu também posso me presentear, eu não preciso esperar pelo outro. Por isso, o autoconhecimento é tão importante para que nós possamos estabelecer relações aí saudáveis, e não ficar nesse não me disse, nesse e se, que as coisas possam ser tratadas com mais clarezas. Então, quantos relacionamentos, as pessoas já casam pensando em divórcio, se não der certo a gente se separa, as relações estão descartáveis, enquanto está conveniente, enquanto está ali só na parte da conquista, do romance, mas quando começa a convivência, a rotina, as dificuldades, as contas para pagar, começa a sobressair aí os defeitos que sempre existiram, mas que antes estava legal, a gente não estava valorizando eles. Mas agora, como tem uma questão, já começam as dificuldades, então esses defeitos começam a ter uma proporção maior e serem realçados, e a gente começa a desistir das pessoas. Estamos desistindo das pessoas muito fáceis. A gente tem um problema com um amigo, a gente já se fecha e fala: não confio mais em ninguém. Uma pessoa tem um problema no relacionamento, ela já vai falar: homem nenhum presta, mulher nenhum presta, nunca mais vou querer me casar, e fica assim, carregando, esses padrões, ou repetindo uma vida toda de infelicidade mesmo, e sem mudar, sem virar essa chavinha, às vezes por coisas simples, é como o cupim. Um casamento ele não acaba da noite para o dia, mas são pequenas coisas que são deixadas de fazer, palavras não ditas, e é realmente como uma plantinha que precisa ser cuidada, adubada, precisa pôr água, todos os dois, porque quando é só uma pessoa sozinha que leva esse relacionamento sozinho nas costas, fica cansativo, fica o peso só para uma pessoa, então logo a pessoa também vai se cansar desse relacionamento, porque tem que ter reciprocidade,
é o dar e receber, é o, né, o vir e o ir, né? Mas quando é só uma via só de, não existe, né, aquela mão dupla ali, a pessoa logo ela vai se sentir cansada, ela vai começar a reclamar e tudo vai começar a levar ao declínio desse casamento. Então, a falta de comunicação, a falta de colocar os pingos nos is, de dizer, olha, eu não gostei de separar o que é comportamento de pessoa, de essência, de ser humano. Você não é assim, mas hoje você se comportou dessa maneira e eu não gostei, né? E assim a gente não desistir tão facilmente das pessoas, das relações. Por quê? Porque a maior parte do sofrimento do ser humano, quando a gente trabalha no consultório, tem a ver com pessoas, com relações que não estão legais, estão disfuncionais, não estão cumprindo ali os seus papéis, está, né, cada um no lugar errado. Então, seja relações de família, de pai com filho, né, de casamento, de amigos, nós precisamos olhar para elas com mais atenção. Muitos casais continuam casados por uma questão de conveniência, por uma questão de que, o que os outros vão pensar, ou pelos filhos, mas que já estão separados há muito tempo, né? Estão ali como, às vezes nem como amigo mais, nem dormem mais no mesmo quarto. E como eu falei, eu como o cupim, que vai ali corroendo a relação, pequenas coisas que vão acontecendo e não vão sendo cuidadas e tratadas como a plantinha, né? E aí logo, daqui a pouco, esse relacionamento, né? Às vezes a mulher fala, chega um momento que ela cansa de falar e aí ela deixa, né, de lado. E aí a gente vê os furos na relação. Um exemplo simples, né, é quando a mulher ficava em cima, por exemplo, para o supermercado. Né? Aquilo que vai colocar ali é a mulher que faz a comida, na maioria das vezes, é a mulher que sabe. E aí, como o marido às vezes implicava, até que ela vai e cansa. E aí a gente vê que vai ter esse déficit aí na hora da alimentação, na hora da comida, a mulher já não vai ter mais aquele entusiasmo de fazer as refeições. Mas se você vai olhar para trás, né, o que aconteceu para levar a esse esfriamento? Área financeira, né, dívidas, na relação sexual também, às vezes o que não tá legal não é dito, né, e não tá sendo bom para um dos lados, mas vai deixando e aquilo que era pequeno vai ficando grande, virando uma bola de neve. Então não espere seu casamento chegar nesse estado, né, de fundo de poço para você procurar ajuda, para você ver o que deixou de fazer, porque sempre tem, né, a nossa parcela de responsabilidade. O adulto saudável é aquele que consegue identificar que ele também tem a sua parcela de responsabilidade naquilo que não deu certo na relação. Qual a sua desordem, né? A sua culpa aí na desordem da qual você se queixa. Às vezes a gente aponta só os defeitos do outro e não trabalha, né, o autoconhecimento, ou tem questões, né, da família de origem, da infância, e que acaba refletindo padrões que vão sendo repetidos no seu casamento, mas você não olha para isso, você não quer cuidar disso. Bom, então eu quero trazer aqui para vocês, de forma resumida, essas 5 linguagens, mas compre o livro, ouça o e-book, que com certeza vai agregar muito mais ainda para vocês, essas 5 linguagens do amor. A primeira linguagem, eu não vou falar aqui na ordem do livro, né? Mas eu vou falando aqui para vocês irem entendendo. São as palavras de afirmação. O quanto que nós precisamos de elogio. Todo ser humano vai ter essas 5 linguagens, mas algumas vão ser mais do que as outras, certo? Então, as palavras de afirmação são os elogios, né? Tem gente que tem essa necessidade de terminar um trabalho e receber, né, um tapinha nas costas, dizer parabéns pelo seu esforço. Já tem gente que o objetivo, a motivação é ver o trabalho pronto, realizado e ver que está tudo certo e pronto. Não precisa de elogios. O elogio não vai fazer muito sentido. Então, comece a identificar aí, né, essas pessoas que mais convivem com você, que vale a pena investir nesse conhecimento de qual a linguagem, né, do amor, tanto sua quanto das pessoas que você convive. Bom, então elogie, não tem contraindicação para essas linguagens, você pode usá-las à vontade, você pode explorar à vontade, pode usar 5 linguagens à vontade, e assim com certeza você vai ter relações mais saudáveis. Então elogie, né? Quantas mulheres mudam o cabelo, compram uma roupa e nada, né? O marido não fala nada.
e elas ficam frustradas. Primeiro que tá errado, que elas não têm que se vestir para o outro, né? Elas têm que se amar, se cuidar por elas mesmas, não esperar, né? A questão do aniversário. Muitas vezes a pessoa põe uma expectativa no aniversário e às vezes o outro não pode ler mentes, né? Não tem esse poder de ler mente, e você acaba ficando frustrada, mas não era desse jeito que eu queria, e fica emburrada, chateada, estraga seu dia, seu aniversário. Então, né, aproveite que é o seu dia e comunique, olha, eu quero ganhar isso. Olha, eu vou fazer tal coisa e faça por você, se presenteie, né? Não espere pelo outro. Então, quando a gente trabalha na terapia com o indivíduo, é bom porque ele vai se auto-resolvendo, se auto-afirmando, né? Sem essa necessidade de ter o outro ali sempre para ditar as normas, né? Para dizer, né? Nossa, tá lindo e tal. Mas é claro que é sempre bom a gente receber um elogio aqui, outro ali. Isso vai alimentando. Aí lembra sempre da plantinha, né? Toda hora eu vou fazer menção a ela, que é realmente a base, né? Aí ela não recebe um elogio do marido, chega na rua, recebe um elogio do amigo, e aí começam as brechas no relacionamento. Então, cuidado, porque assim como o elogio ele fortalece, as críticas eles vão destruindo também, como o cupim, né? A mulher ela faz a comida aí 30 dias, belezinha. Um dia que o arroz queima, o arroz fica salgado demais, já é motivo para crítica, para deboche, né? E isso com certeza entristece a mulher que provavelmente está cansada, está estressada também. Então, assim, gente, que não são coisas grandes que acabam com o casamento, também são, né? Uma traição, né? Uma polêmica assim muito grande. Mas essas pequenas coisas aí do dia a dia que vão deixando de ser faladas, de ser comentadas, de ser comunicadas para o outro, olha, não gostei, né? E por aí vai. Então, palavras de afirmação. Elogie, né? Elogie e elogie. Se realmente a pessoa não colocou uma roupa e não ficou legal, você também não precisa mentir. Mas você pode saber usar as palavras de maneira que você não vai ofender a pessoa, né? Então, outra linguagem, segunda linguagem do amor, é o serviço. Muitas mães têm essa linguagem como principal e que realmente ficam muito felizes quando o filho lembra e fala, nossa, que comida gostosa. E elas se realizam ali, recebendo o filho, preparando uma boa refeição, ou cuidando da casa com amor, com carinho, né? Então, às vezes essa é a linguagem aí da pessoa que está do seu lado e, né, você fala, já aconteceu de casais se separando, né, o esposo falar, mas eu limpo, deixo as carnes todas prontas para ela, e eu trabalho o mês inteiro, ela não vê o meu esforço, mas por outro lado é outra linguagem que a mulher tem do amor. Essas linguagens você vai ouvir no livro, que foram colocadas ali, você aprendeu elas na sua infância, como seus pais demonstravam amor para você e recebia. Então, muito dos nossos casamentos hoje reflete lá na nossa família de origem. Por isso, talvez você vai precisar voltar lá, rever algumas coisas, ressignificar, né? Perdão, cura. E para você poder ir para o seu novo casamento sem essas brechas, sem essas lacunas, sem essas interferências, porque sempre foi feito dessa maneira, eu preciso repetir esse padrão? Não. No meu casamento pode ser diferente, com os meus filhos pode ser diferente, né? Então, só abrindo parênteses aí. Então, formas de serviço. Às vezes a pessoa tá ali se esforçando de uma forma e também não tá recebendo, né, a valorização por isso. Serviço também é a segunda linguagem do amor. A terceira é tempo de qualidade. Não adianta nada você falar que não, hoje eu vou ficar em casa com a minha família, ir para frente da televisão e cada um ficar no seu celular. Isso não é tempo de qualidade. Você pode ficar 10 minutos com uma pessoa e ter muita qualidade ali, né? E ficar 1, 2 horas com a pessoa e não ter nenhuma intimidade, nenhuma relação. Hoje é um dos desafios dessa linguagem, porque nós vivemos num mundo tão ansioso, com tantas distrações, e nós temos essa dificuldade em viver o aqui e o agora. Nós estamos num lugar, em vez de aproveitar o lugar, a gente só está postando foto do lugar, né? E aí nós não aproveitamos nem antes, nem durante, nem depois. Estamos sempre antecipando, sempre nos preocupando. Então, é um desafio, né?
a gente se conectar no tempo presente, tirar todas as distrações e focar na pessoa, olhar nos olhos, valorizar aquilo que ela está falando. Se tem uma coisa que a mulher tem necessidade de fazer é falar, né? Então, por favor, né, escute, valorize. Com certeza depois você vai ter a sua recompensa se você deixar realmente ela ali falar, desabafar. A mulher é detalhista, quer contar, né, tudo que aconteceu no dia, nos seus mínimos detalhes. O homem, você pergunta como foi seu dia, ele fala, foi tudo bem. Nessa pequena frase ele já resume, né? Então, realmente, além de existir essas diferenças entre o homem e a mulher, ainda existe, né, as linguagens do amor que a gente pode estar investindo para nos ajudar nos nossos relacionamentos. Bom, então aí, ó, serviço, palavras de afirmação, tempo de qualidade. Dedique tempo aos seus filhos, né? Às vezes você pode comprar tudo quanto é presente caro, mais moderno. Se você não sentar junto com eles, olhar nos olhos, brincar junto. Gente, brincar é coisa séria. Brincar não é brincadeira. O ato de sentar, da ludicidade, é totalmente necessário para a formação, para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, brincar é coisa seríssima, né? Então, valorize, aprecie esse tempo com seus filhos. Eles vão... essas memórias que vão ficar registradas não é do presente caro que você deu, né? E colocou ali para ficar livre dele. Né? Mas as crianças percebem, assim como os adultos também, se você realmente está dando prioridade, atenção e valorizando ou não, né, aquela pessoa. Então, tempo de qualidade é muito importante. O toque físico, algumas pessoas não gostam de abraçar e tudo, já tem as suas questões para ser resolvidas. Isso é melosidade. Mas outras pessoas gostam e precisam, né, de abraçar, de beijar, de sentir o outro ali. E você sabe, né, o quantos benefícios existem num abraço, né? Vai prevenir a depressão e você vai ser contagiada aí por hormônios do prazer, do bem-estar. Então, abraçar é saúde, né? Então, o toque físico também é uma linguagem muito importante de ser praticada e comunicada no casal, na família, enfim, para você ter relações saudáveis. E a última linguagem que eu quero trazer é o presente. Né? Nós estamos falando aí de coisas caras, né? Mas de realmente a pessoa se sentir lembrada, amada, né? Que fez uma viagem, foi em algum lugar e a pessoa trouxe uma lembrancinha, porque lembrou. É algo personalizado. Quando você dá um presente para uma pessoa, você estuda a pessoa, você sabe do que a pessoa gosta, né? Você dá de acordo com o que a pessoa gosta ou você compra um presente aleatório, que não faz nenhum sentido, né? Então, assim, presenteie também. Coisas simples, mas que tem ali um valor, né, afetivo, sentimental. Tem pessoas que precisam e gostam muito, tanto de dar presentes, se sentem muito felizes quando dão presentes e também quando recebem. Bom, essas são as 5 linguagens. Pratique elas, não tem contraindicação. E com certeza você vai ter aí relações muito mais felizes e saudáveis, tá certo? Um forte abraço, fiquem bem.